Peãozada, pauta quente na obra. Hoje a gente tem aqui Monark, Murilo. A gente vai de treta de novo, né? Porque o Monark, ele voltou pro Brasil e o Monark tá participando de diversos podcasts, Murilo. E até, inclusive, eu vi que ele vai participar também daquele formato que tá bombando do Monark versus 30 haters, alguma coisa assim. É lá pelo canal do Redcast mesmo, né? O que eu sei, Marcelo, no dia que gravaram do Monark, também gravaram da Martina e também gravaram do Pablo Marçal. Então foi tudo no mesmo dia. Mano, os caras que gravaram ali, cara, tem que confirmar, reparar nos vídeos, né? Alguns devem repetir. Mas são os mesmos caras, velho? Ah, não é possível. Será? Porque daí os caras é hater de todo mundo. Provavelmente cara. Vocês que vão sentar aqui, vocês têm que ser contra o cara que tá do outro lado da cadeira, né? Então... Ah, mas daí fica aí, vira bagunça. Os caras têm que ter alguma coisa pra acrescentar, pelo menos, né? Mas aí, cara, o que começou a viralizar agora é uma treta do Monark com o Meirelles, né? Na verdade, assim, os ânimos se afloraram aqui. Ele participou do Achismos TV, que é lá o programa de entrevista, né, do Meirelles, e o clima esquentou aqui no final, né, no finalzinho, né, Murilo? 2 horas de podcast aí. E ali, Marcelo, a discussão foi que o Monark acha que tem uma máfia por trás, que decide quem vai cancelar, quem vai ser preso, que é o sistema, e o Maurício acha que não tem uma máfia, mas tem um sistema, enfim. O Maurício também acha que o que o Monark falou ali poderia ter sido interpretado como um crime, né? Enfim, a gente vai entender aí. O Monark, ele, assim, muitas coisas que ele fala eu concordo, cara, só que ele, pra mim, ele tende a exagerar em muitas coisas, tá? Eu não falo que não existe todo um ecossistema que comanda ali, que dá as cartas do jogo. Eu acredito que isso exista, mas da maneira que ele fala, ele começa, pra mim, a dar umas viajadas à la Monark, né? À la Monark. Vamos ver. A gente vive num mundo de censura. Também entendeu? acho. De perseguição mas política. nem tudo é censura, é isso que eu tô te dizendo. Mas no meu caso e no seu caso cara, porque a gente é um comunicador conhecido e é obviamente que esses mecanismos, esses aparatos de controle social, o que eles vão focar? Vão focar no Zé Ninguém que tá falando pra mão? Não, obviamente você não concorda que se o Zé Ninguém Eles vão falar pra pessoas como você, que tem um público, que tem um programa, que é bem relacionado, que conversa com as pessoas, que tem um nome, que tem uma reputação. Se o Zé você que vai ser o mais alvo. Mas se o Zé Ninguém chegar pra uma mulher e falar assim, eu vou arrebentar a sua cara... Um monte de bêbado que deve estar falando isso todos os dias na rua, não acontece nada com eles. Mas tem outros que acontece. Tudo bem, cara. E não é o sistema que tá por trás deles, é porque ele falou uma coisa que é considerada um crime. Beleza, mas é o nosso caso? É o meu caso? Nesse caso do racismo, ali quando você escreveu aquilo, eu falei assim, puta que pariu. Não tô falando que o seu pensamento tá errado, mas tem gente que pode interpretar isso de uma forma que vai te fuder. Sim, e você sabe que não tô falando que eu tô a favor ou não. Eu tô falando que dá vontade de falar pra você assim, se você fosse um pouquinho mais inteligente, você escreveria de uma forma que não te fuderia. Porque você já aceitou a senzala mental, pô. Não, caralho, eu não quero dar pano pra uma manga, porque porra. Você tá com medo da manga, certo? Não. Cara, mas é foda. De fato, a gente sempre questionou o estilo de comunicação do Monark, né? Muitas vezes você entende o que ele quer dizer, só que a maneira dele se comunicar abre brecha pra ele mesmo se fuder. Aí ele fala, beleza, mas todo mundo deveria, Murilo, entender o que ele quis dizer. Só que, cara, eu não acho, enquanto você é comunicador, hoje você tem que explicar o óbvio, hoje você tem que falar, se a gente fala alguma coisa aqui, Murilo, a gente meio que tem que já dar uma ressalva aqui pra galera não interpretar de outro jeito, pra evitar problema, cara, porque tem muita gente que na maldade até, Murilo, interpreta erroneamente, na maldade mesmo pra te fuder, entendeu? E o Monark, ele dá muita brecha pra isso, né? Eu acho que a galera que se preocupa com ele, inclusive, fala pra ele tomar cuidado, né? Só que ele, não, né? Foda-se, vamos falar do jeito que eu quero mesmo e já era. Não, você tá com medo da manga. Não, porque essa manga é crime. Não é crime, não tinha crime nenhum ali, cara. Tem, Monark. Se a pessoa quiser interpretar como crime, tem crime. Não é assim que funciona o crime, cara. Não é a base de você interpreta o que você quiser, cara. Não? Não, tem um código civil. Fala isso pro juiz. Mas é por isso que a gente vive numa ditadura, cacete. Ah, não, Monark. Então, mas, o problema, Murilo, é que o juiz, cara, e aí que tá, né? O juiz vai da interpretação dele, por isso tem recurso depois, pra você recorrer à segunda instância, à terceira, mas, infelizmente, juiz são pessoas, e pessoas elas vão interpretar aquilo igual o juiz que deu cadeia pro Léo Lins, Murilo. Não é um absurdo? Todo mundo concorda que é um absurdo uma cadeia de 8 anos, né, pro Léo Lins, mas o juiz interpretou daquele jeito, Na parte do Léo Lins, cara, eu entro naquilo que o Danilo fala, né? Não importa
importa o que você fala, mas sim quem fala, né? Eu acho que se fosse um outro humorista ali, mais de esquerda, digamos assim, eu acho que não seria condenado, entendeu? Eu posso estar monarcando aqui, Marcelo? Pode, mas eu acredito nessa parte do... Existe uma predominância em certos casos aí, e uma certa passação de pano ali pra quando se tá mais ligado à esquerda, isso daí é fato. Não só em piada, né? Que a piada, a esquerda em si, não vai estar fazendo uma piada igual o Léo Lins, por exemplo. Mas isso são falas de políticos, né? Pô, o político tal falou um A. Pô, ele é condenado por isso. Mas o político de esquerda falou o mesmo A, às vezes até pior, e ninguém fala nada, né? Não, isso acontece. Acontece muito isso aí. Isso não é viajado da cabeça, não. Isso aí acontece mesmo. Mas uma coisa que o Maurício fica falando ali, mas as pessoas podem interpretar isso. Podem, cara, mas aí eu também não acho que é culpa do monarca, entendeu? Ele tem que ser responsável pelo que ele falou, né? Não porque as pessoas acham que ele quis dizer ali. Eu acho que ele tem que ser responsável pelo que ele falou. Isso no âmbito judicial, as coisas têm que ser encaradas mais dessa maneira. Só que quando você é um comunicador, cara, é de bom tom a gente tomar um pouco de cuidado com a maneira que a gente vai expor. Não tô falando que você nem possa expor. Nem quando ele disse que ele achava que a liberdade, ele parte de uma liberdade até um pouco irrestrita, se a gente pode dizer assim. E quando ele disse que lá os nazistas deveriam poder se falar das ideias dele, poder se manifestar, inclusive de um partido político, entendeu? Isso é uma opinião extremamente controversa, perigosíssima. Eu sou contra esse tipo de opinião. Eu sou contra esse tipo de dar uma liberdade para alguém que não quer pregar liberdade nenhuma, quer pregar um extermínio de pessoas, né? Pra mim não tem que ter palavra. Por mais que eu sou a favor da liberdade de expressão, mas pra mim, se essa liberdade parte de um grupo, esse grupo não quer liberdade, ele quer o domínio mesmo, exterminar quem pensa diferente, pra mim esse grupo não teria que ter liberdade. Aí você pode entrar até, Marcelo, mas quem que decide o que é liberdade, o que não é? É um pouco explícito que nazista não quer o bem de determinados grupos, né? Então eu acho que dá pra gente concordar nisso, e concordando com isso, eu sou totalmente contra você dar uma liberdade irrestrita pra nazista falar, por exemplo, porque eles podem, sim, influenciar grandes grupos a se unirem a eles, enfim, cara. Então, eu acho que eles não deveriam ter, por mais que eu sou muito a favor, entendo muito dos posicionamentos do monarca, mas na parada do nazismo ali, pra mim, é um grande equívoco por parte dele. Tanto que depois ele chegou a se desculpar lá, que ele falou um pouco de merda mesmo naquela vez, né? Aí fudeu. Ué, monarca. Eu acho que você tá se fazendo de otário. Não. Você tá se fazendo de bobo. Monarca, você chega porque você é uma pessoa inteligente, entendeu? Então, eu acho que você tá se fazendo de bobo pra ter a discussão, mas beleza. Monarca. Não, beleza. Não, Monarca. só pode. Monarca, se eu chego pro Matheus... Então o juiz pode interpretar a mal da caralho, o que ele quiser. Não pode interpretar, mas a partir do momento que eu falo assim, foi isso que eu você quero falou, matar você... Mas não foi isso que aconteceu, eu fiz uma pergunta pro advogado, não tinha crime nenhum ali, pô. Então, E você sabe que não tem crime nenhum ali. Eu sei que não tem crime. E você acha que as pessoas podem interpretar crime porque se elas quiserem? Monarca, eu sei que não tem crime, tanto que você não foi condenado por esse crime. Porque não era um crime. Exatamente, porque não teve crime. E você tá falando que uma coisa natural que tava dentro do meu direito de fazer, eu não devia ter feito, porque você tá com medo do quê? Eu não falei que você não devia ter feito. Você tá com medo da porra do cancelamento, ô cacete. Eu não falei que você não devia ter feito, eu falei que você tá com medo da máfia social. esse tipo de situação das redes sociais. Só te fode. É isso que eu tô falando. Te gera dor de cabeça. Sim, se eu tivesse falado de gera uma dor de outra cabeça. forma... Mas por que me gera dor de cabeça? Porque existe todo um sistema de controle. Não, porque essa frase, ela pode ser um crime. Pode Não ser pode ser um crime! Porra, não pode ser crime, não tem crime nenhum ali. Acorda! Acorda! Essa frase do Maurício também, essa frase pode ser um crime. E sendo que 1 minuto antes ele falou, não existe crime ali porque você não foi condenado por isso. Fica meio contraditório, Então, tipo, essa frase não pode ser um crime, tá ligado? É uma frase. Pode ser uma frase de uma maneira muito burra, entendeu? Pode ser que um pensamento por trás daquela frase vai alimentar pessoas a cometerem um crime? Talvez, mas aquela frase não foi um crime, né? Ou aquela frase pode ser interpretada como um crime por um juiz. Também pode, porque aí é o que a gente falou, aí vai da cabeça do juiz. Isso que é foda, porque vai muito do que eu acho, né? Não, eu acho que essa frase é um crime. Não, eu acho que não é um crime. Não, não, vai pra um juiz. Aí o juiz também, de acordo com a bagagem dele, vai falar se é um crime ou se não é. E aí ele tem um poder de condenar. E aí o juiz também, ele não tem todo um background de ideologias, por exemplo, que daí ele pode, de fato, achar...
Cara, tem juiz esquerdista, tem juiz conservador, deve ter, ué. Entendeu? Então ele vai pender pra um lado na hora de condenar, mano. Por isso que existem recursos, né, depois. Essa interpretação se tirou da sua cabeça, cara. Eu vou ser preso, eu tô rindo aqui, eu não posso rir também. Mas não pode ser um crime. Pode, não pode, cara. Não tá na lei. Pra ser crime tem que estar pelo menos na lei. Mas tá na lei. Mas não tá na lei que você não pode fazer uma pergunta É que daquela. aquilo ali, você conseguiu extrair o lado criminoso daquilo. Porque você falou assim, não é crime. Mas não é crime. Mas... Que crime que eu cometi ali? Ali você não cometeu crime, mas aquilo Então, pode ser interpretado Pode ser como... interpretado quem? por 5 mil pessoas que comentaram ali que entenderam como As crime. pessoas interpretam o que elas quiserem, mano. O problema é delas. Se elas quiserem me xingar Não, na o problema é internet... você, porque você vai preso. Não. Você não vai preso porque tem uma máfia. Você vai ter preso porque o Porque as juiz... pessoas interpretam. Não, porque o juiz, ele tá... Agora eu falo igual você fala. O juiz, ele não tá tomando uísque no cu do Alexandre de Moraes. O juiz, às vezes, que te prende, ele vai falar assim, eu entendi que isso é crime, porque isso aqui que ele falou tipifica crime. Então... Mas não ele- É a interpretação do juiz, Isso que é foda, entendeu, mano? A gente tá sujeito à interpretação do juiz. Assim como o juiz lá do Léo Lins, todo mundo concorda que é um absurdo ter condenado o Léo Lins a 8 anos, mas foi a interpretação do juiz. E aí? Aí o que tem que haver, Murilo? Comoção pública, talvez... Aí como é que a gente muda isso? Cara, é bem difícil mudar isso, mas começa elegendo deputado pra conseguir barrar esse tipo de abuso do judiciário, por exemplo. Deputado que consiga bater de frente com o judiciário. A Câmara Legislativa consegue passar leis, se eles quiserem, obviamente, se concordarem, pra que limitem, por exemplo, esses absurdos do judiciário. Conseguem. Talvez, né? Porque talvez na hora de aprovar ali chega o STF e fala, não, tá vetado. Aí o que tem que ter? Não só deputado, aí a Câmara, os senadores daí, a outra instância ali. Aí os senadores conseguem fazer uma CPI, por exemplo, se tem a maioria, eles conseguem também barrar o próprio STF. A questão é que ninguém tem culpa isso, Ninguém tem culpa isso porque todo mundo tem culpa no cartório, todo mundo tem um rabo preso. É que a real, o STF, por exemplo, teve uma vez que, acho que foi com o Bolsonaro, ele vetou o veto do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tinha vetado alguma coisa, o STF foi lá e vetou o veto. Então, eles passam por cima de tudo. Então, assim, a real é, eu acho que as escolhas do STF, por exemplo, o próximo presidente vai indicar 2, 3 caras pro STF, então, tipo, vai fazer uma puta diferença. Só que a real é, quem tá lá vai indicar cara que tá alinhado com o pensamento com ele, né? Não vai... É difícil também você indicar um cara no STF, Marcelo, que é 100% neutro. Ali, o Xandão, você falar que ele não é mais alinhado com a esquerda, puta que pariu. Você vai falar que o Dino não é mais alinhado com a esquerda, Marcelo? O cara mesmo vive falando que é socialista. Era ministro do Lula, tem como falar, O outro lá é advogado, era advogado do Lula. Então, Murilo, mas aí que tá. O STF são 12 ministros lá, né? É tudo isso? 11, pô. Eu quase acertei. Então o STF, beleza, tem 11 ministros lá que tem poder de semideuses, só que, cara, tem como bater de frente. Quem consegue bater de frente? O Senado, velho. O Senado consegue. A questão é que não é vantagem pro Senado, porque a maioria tem rabo preso. Não ia ter a CPI lá? Ia ter a CPI da Lava Toga lá, que poderia quebrar sigilo, por exemplo, de juiz do Supremo. E aí não fizeram a CPI. Por que não fizeram a CPI? Porque tu tem rabo preso. E aí, aqui eu tô falando de bolsonaristas e lulistas. Os dois lados têm rabo preso e aí, não vamos fazer não. Entendeu? É isso. E aí os caras continuam lá, Continua lá. Não porque tem um sistema por trás. Mas é que... É porque a frase é criminosa. Filho da... Lá, o Meirelles tá chapando também. A hora ele fala que a frase não é criminosa, agora a frase é criminosa. puta! Ô, Maurício, não tipifica, cacete. Você consegue entender isso? Que não é tipificar. Você consegue entender? Eu consigo entender, mano. Que qualquer um que tá falando que tipifica tá mentindo. Você consegue entender isso? Não tá mentindo, porque é interpretativo de umas pessoas que está na lei que isso é crime. Mas não dá pra você interpretar o que você quiser na lei, cara. Não é assim que funciona a lei. Você tem... Tá, mas o juiz, Murilo, isso que o Monark não consegue entender também. O juiz, ele vai interpretar não do jeito que ele quer, mas ele vai usar uma base argumentativa pra interpretar que aquilo foi crime. Ou pra interpretar que aquilo não foi crime. É isso que o Monark não consegue entender também. Não é só na cabeça dele. Não é e pronto. Não é preto no branco, mano. Infelizmente não é preto no branco, velho. Né? Nem tudo é muito claro. Cara, você pegou a sua arma e deu um tiro no mendigo na rua. Pô, eu acho que fica claro pro juiz que aquilo foi um homicídio, que você vai ser condenado e tal. Beleza. Só que nesse caso da frase, por exemplo, isso cabe interpretação do juiz com base que ele vai sustentar. O juiz não só define assim, é crime, não é crime. Não, ele elabora toda uma base ali argumentativa pra sustentar aquela decisão dele. E é isso que o Monark não entende, mano. que ter uma lógica
Tipo... Se o juiz quiser te fuder, Então, eu não é vou porque o interpretar- juiz... Eu vou interpretar... Não é porque o juiz quer te fuder porque ele está com um sistema por trás necessariamente. Ele quer te fuder porque, teoricamente, ele olhou e falou: nossa, isso daqui prejudica pessoas. Ele interpretou isso e você Mas não não é foi assim que pra funciona. manga. E aí vai lá o monarca, liga pro advogado, Mas não é vai assim fazer que o- audiência. Mas não é assim que o sistema judiciário deveria funcionar. Se tá funcionando... Mas é assim que funciona, e não é porque é um sistema! É porque é uma Filho da ditadura. puta! Não! É, sim. Não necessariamente! É. Nem todo juiz é do STF. Tem É. juiz que ele pega a lei e interpreta, e ele fala: isso daqui é crime! Mas eu falo que é uma ditadura do quê? Você tá falando que é uma ditadura do sistema. Não, é uma ditadura do judiciário. E um dos grandes motivos por que é uma ditadura de judiciário é justamente por essa porra de pensamento de que você pode interpretar o texto à moda que você quiser. E foi por isso que a Constituição foi jogada no lixo. E é por isso que tem pessoas que não cometeram porra de crime nenhuma sendo presa, cara. E você valida isso Não tô como se validando. fosse certo? Não estou validando. Eu estou falando Claro que tá, que... cara. Não necessariamente... Agora você já está concordando comigo. Não tô concordando. Necessariamente é tudo baseado num sistema. Mas o que é isso se não é o sistema? O judiciário não é a porra do sistema, cara? É uma pessoa que talvez olhe pra você e fale: E caralho, ele que frase pertence ao quê? Ao perigosa, hein? sistema, não? Ah, tá bom. Você acha que não tem? Eu acho. E você acha que não tem conversa, não tem máfia? Você acha que grupos Tem também, políticos não mas ligam... não necessariamente é Você acha sempre. que os grupos políticos não ligam pra juiz pra Tem, condenar? pra caralho. Isso não é sistema, Pra cacete? caralho. Isso é o quê? Mas não sempre é isso. Ah, cara, tá bom, beleza. Vamos concordar e discordar então, Maurício. Você vive no mundo dos sonhos, da caralha, Ah. e eu vivo na realidade, pô. Você acha que sempre que alguém é preso é porque tem um sistema por trás da prisão desse cara? Não, tem às vezes quando as pessoas não são presas porque o sistema tá por trás da prisão, da não prisão desse cara também. Bicho, é preso... Sempre é sistema. É sempre sistema. É preso no Brasil quem não tem contato, network com o judiciário, entendeu? Se você for amiguinho da porra do judiciário, você pode ser pego com 500 milhões de reais na cueca, entendeu? Sujar... No mundo inteiro. Não, no Brasil, tô falando do Brasil. Aí você falou do mundo. Falou tá, não? do Brasil. Do mundo inteiro também, na real. Mas Aí a gente vai começar a discordar. não, De beleza. novo. Tá bom, depois se quiser a gente conversa sobre isso. Mas vamos ficar no Brasil. Tá. No Brasil, o cara pode ser encontrado com não sei quantos milhões de dinheiro na cueca e continuar como deputado. Sim, acontece. Entendeu? Você percebe que... Isso faz parte do sistema. Que a lei não... É sistema. Mas tem outro cara também que ele é preso e se fudeu. Sabe quem que é preso e se fode? É o cara que tá com fome e roubou uma bolacha na padaria, entendeu? É preso. Esse cara não foi preso por causa do sistema, que é o sistema, na verdade, porque se a gente fala de sistema, a gente tá falando do sistema político que coordena esse país, esse território, né? Não é, o sistema é isso, né? O sistema são essas Caralho. instituições. Não, é uma regra. Confusão, velho. É o Você sistema, não pode pô. roubar. Só se você for amigo do judiciário, aí pode. Tudo bem, mas você não pode roubar. Aí, Se você for amigo do judiciário, pode. Aí o sistema te protege. Você Concordo. tá entendendo? Então Mas você pode não roubar. pode roubar. Então pode roubar, né? Então pode roubar. Não pode. Pode, claro que pode. Se tem gente que rouba A e não é regra é preso... não poder roubar. Como é que não tem mais regra? Não tem mais regra. Aí ele mesmo falou, porque quando você tem um contatinho ali, é mais próximo ali, tem os contatos judiciários, tem os contatos disso, contato daquilo, você passa, consegue, Porra, velho. A gente tem um presidente que foi condenado, quer uma prova maior que isso, Tem regra. A regra é você é amigo do cara ou não é? Essa é a porra da regra no Brasil. Então, tipo, você concorda comigo, entendeu? Mas você tá com medo dessa merda, porque tá todo mundo vivendo uma porra de uma distopia do caralho, entendeu? E aí tem todo mundo que tem que se fingir de idiota pra não incomodar os filhos da puta. É isso, pô. Foi bom esse, a gente brigou muito, hein? Foi eu bom. sou- Não estão brigando, a galera que acha que a gente brigou. Não é... É que a galera acha que... Como o Monark falou, né, Marcelo? Você precisa ter contato, né? Inclusive, Marcelo, se tiver um delegado federal assistindo esse vídeo, que tem poder de liberar porte de arma pra gente, entra em contato aí, a gente divulga o Instagram, a gente vira amigo, pô, a gente vira amigo. A gente vira amigo, Tudo é contato, então quem tem contato tem tudo, Quem tem network tem tudo. Essa é a realidade. E se você tem network, você se beneficia dos seus contatos. Felizmente, esse é o Brasil, entendeu? Esse é o Brasil. Se eu tiver, Murilo, se eu tiver o contato de um delegado da PF, que ele numa canetada consegue me conceder porte, porque tem gente que consegue porte de arma, mas você tem, aí que eu falei, depende se você é amigo do rei, se você é amigo do rei. Aí você consegue porte de arma. Se eu tenho um contato bom que vai me conceder o porte, aí eu não vou querer. Você estaria sendo hipócrita se eu falasse que não. Eu quero, lógico que eu quero. E porque no Brasil é preciso, cara. Os caras falam que você precisa de uma justificativa pra ter arma, Marcelo. Porra, falar que mora no Brasil já deveria valer já. Já deveria ser uma justificativa. Então, assim, a gente
gente nem estaria ali dando um jeitinho, dando um Marcelo, jeitinho, entendeu? é. Jeitinho é você roubar milhões e não ser preso. E já que tudo é em questão de interpretação, um delegado pode interpretar que o fato de você morar no Brasil é uma justificativa pra você ter arma porque você corre risco de vida. Morre mais gente aqui do que na guerra em Gaza, pô. Então, quer uma justificativa maior do que essa, né? Então é isso, fechou? Fechou.